antes de tomar a ceia do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Aqueles que acharam, digam amém. Rogo-vos, esse rogo-vos é um pedido insistente, tá bom? Pedido insistente. Quando você faz um pedido insistente, você está rogando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui nesta manhã. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não deixe eu falar nada de mim mesmo. Não deixe, Senhor, eu falar aquilo que não edifica, mas abençoe o teu povo nesta manhã. Senhor, que a tua palavra seja posta no mais profundo do nosso coração e ela possa trazer o fruto pela qual ela foi enviada. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, unge os nossos ouvidos, unge o nosso coração, unge a nossa mente, para que nós possamos entender a tua palavra e que o inimigo não tenha acesso para tirar a palavra, a semente que será semeada. Coloque as tuas mãos de milagre, faça milagre nesta manhã na vida deste homem, desta mulher, nesta casa, neste lar. Abençoe o teu povo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que a tua graça seja derramada sobre nós e que o teu Espírito encha este lugar. Prepare-nos para o grande momento do arrebatamento da igreja. Aleluia, glória ao teu nome, e nos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, digam todos graças a Deus, e podei-vos assentar em nome de Jesus. Muito bem, se você quiser manter a sua Bíblia aberta aí no capítulo 12 de Romanos, pode fazê-lo em nome de Jesus. Muito bem, essa carta, Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, porque no tempo, quando ele escreveu essa carta, 60 Anno Domini, ou seja, o Anno Domini, ou DC, depois de Cristo, ele começa do nascimento de Jesus, porque o nosso calendário é o calendário romano, não é o calendário dos hebreus, que está lá nos seus mais de 6.000 anos, mas o nosso calendário é o calendário romano. Então, quando você encontra a abreviação DC, é depois de Cristo, AC, antes de Cristo, AD, Anno Domini, que é o ano do nascimento de Jesus para cá. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, essa carta foi escrita 60 Anno Domini, 60 DC, ou depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo. Então essa carta era endereçada aos romanos, onde os imperadores dominavam o mundo antigo, Constantino, César, Augusto César, e vai por aí afora, os imperadores. Então, irmãos, Paulo escreve essa carta aos Romanos, e nesta carta
ele chama a atenção dos romanos quando ele fala assim: rogo-vos, eu estou pedindo vocês insistentemente, pela compaixão de Deus. Compaixão é quando você coloca o seu coração na situação das pessoas, quando você sente a dor do outro, sente o que vai acontecer com o outro. Então Deus, ele é compassivo, ele tem compaixão. Jesus olhou para as multidões assim e disse assim: eu tenho compaixão dessas pessoas. Jesus colocou o coração dele na miséria das pessoas. Eu vejo as pessoas como se fossem ovelhas sem pastor. São pessoas sem direção, são pessoas que estão sofrendo. Então Paulo escreve aos romanos dizendo assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Agora, quando Paulo escreve isso aos romanos, que é o lugar, a casa do império, o império de ferro, o império cruel, o império que mata, com mortes cruéis, alguns tipos de condenação dos romanos, por exemplo, era quando uma pessoa era condenada à morte, tinha um tipo de aplicação da pena. Eles pegavam um corpo, já uma pessoa morta, amarrava aquela pessoa morta no corpo vivo. Agora imagine, amarrava braço com braço, perna com perna, cabeça com cabeça. Agora imagine a pessoa que está ali, viva, mas ela está carregando alguém que está se decompondo, ou às vezes nas costas, ou às vezes na frente. Agora imagine os bichos, desculpe aí o que eu vou falar aqui, mas chega em casa, almoça normal, tá bom? O corpo que está em decomposição, imagine os bichos saindo daquele corpo e entrando nas narinas, nos ouvidos das pessoas. É uma morte terrível. A pessoa fala assim: eu prefiro que você corte a minha cabeça. O mau cheiro. Aí ele fica ali até morrer nessa situação. Agora o corpo começa a desmanchar no seu próprio corpo. Aí tudo de ruim que está acontecendo naquele corpo passa para o corpo vivo, infecta o corpo vivo. Era uma das crueldades do Império Romano. A outra era a crucificação, como aconteceu com Jesus. Outros tipos de condenação é queimar a pessoa viva numa haste, num poste, e várias outras lá. Então o Império Romano era um império de crueldade. Não é à toa que representa na estátua de Nabucodonosor, no sonho de Nabucodonosor, representa o ferro, o governo de ferro, de cobrar impostos altíssimos da população, onde o Império Romano comandava. Não importando com a miséria, se comeu, se não comeu, tem que pagar, se não pagar, morre. Esse era o Império Romano. Então Paulo conseguiu, ele evangelizou a Europa, ele levou o evangelho para a Europa e conseguiu ganhar para Jesus muitos cidadãos romanos que tinham uma cultura aos deuses pagãos e reverenciavam os seus imperadores. Então, essa carta de Paulo, ela é também uma carta profética, porque Paulo já estava percebendo que tudo aquilo iria ruir, esse Império Romano iria ruir. Então quero que você preste bem atenção nas datas. O Império ruiu em 476 depois de Cristo. O último imperador que foi deposto foi exatamente no ano 476
depois de Cristo. Ali foi deposto, ou extinto, ou acabado com o último imperador. Mas antes de acabar com o império, eles já estavam percebendo que as suas forças já estavam ruindo. As suas forças, o seu império já estava ruindo. Então o que eles fizeram? Através de Constantino, foi ele que sancionou essa posição do Império Romano. Quando eles perceberam que iam ruir, eles transformaram todos os romanos em cidadão cristão. Eles instituíram o cristianismo como religião oficial do império. Isso foi em 313 a.C. E aí, 163 anos depois, o império estava ruindo. É assim que agem muitos imperadores. Quando ele vê que a coisa está ruim, ele se agarra a uma religião. Sabe por quê? Para eles, na mentalidade deles, a religião age como cimento, como cola. Então eu vou mostrar para eles que eu sou religioso. Você pode ver, na época da eleição, quem nunca entrou em igreja começa a procurar igreja. Já observou isso? Ano que vem é a época de começar eles a entrar na igreja, aquele monte de fotógrafo atrás, jornalista atrás filmando, fulano de tal está entrando na igreja, para mostrar para os outros que ele está do seu lado, que é cristão, que ele está do lado do outro lá, que pertence a outra religião. Aí eles vão em tudo. Por quê? Porque eles sabem que a religião, ela atua no governo como um cimento, como uma maneira de ter proximidade com as pessoas, mesmo que ele seja corrupto, mesmo que ele seja o mais mentiroso que você pode imaginar. Foi assim que Nabucodonosor fez. Quando o seu império já estava lá, por fim, ele faz uma estátua e obriga todo mundo a ajoelhar diante da sua estátua. Aí, se você conhece a história, você abrir o livro de Daniel, lá no comecinho, você já vai observar. Primeiro ele tem um sonho dos impérios do mundo, e depois ele constrói uma estátua de ouro de 60 metros, aliás, de 30 metros de altura, porque é 30 côvados de altura, e 3 metros de largura, tudo em ouro. E ele falou assim: olha, na hora da inauguração da minha estátua, eu quero que todo mundo, onde está a minha província, que se ajoelhe e adore a minha estátua. Aí todo mundo, na hora da orquestra tocou, todo mundo se ajoelhou, menos os amigos de Daniel. E aí o que aconteceu com eles? Foi lançado na fornalha de fogo ardente, mas a fornalha não queimou, porque eles jogaram 3 e tinham 4, e o quarto era filho dos deuses, era filho de Deus. Na mente dele era filho dos deuses, mas era o próprio filho de Deus que foi lá e abençoou seus servos. Eles caíram lá amarrados, mas eles apareceram andando no meio do fogo, e o fogo não queimou, e o fogo não sapecou seus cabelos, não chamuscou as suas roupas. Eles saíram de lá ileso, porque Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus é vivo, Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e Deus é misericordioso, e Ele é o Todo-Poderoso e Soberano. Aleluia, aleluia. Então Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: olha, esperam vocês dias difíceis, porque quando o Império Romano instituiu o cristianismo como religião oficial do Império, aí os cristãos perderam a sua identidade. Sabe por quê? Porque todos os deuses pagãos do romanismo
foi trago para as igrejas. Foi trago para as igrejas. Aí os irmãos não podiam mais orar. Aí a igreja apagou e ficou por vários, até 1500, na idade das trevas, até que surgiu Lutero para fazer a reforma. Mas não é esse o assunto que nós queremos tratar. Eu quero mostrar para você aqui que um historiador inglês chamado Edward Gibson, ou Gibbon, um historiador inglês, ele quis saber por que o maior império do mundo ruiu. O maior império de ferro que dominava, eles tinham orgulho das suas estradas. Onde o império mandava, eles faziam calçamento nas estradas, para que ele tivesse facilidade para chegar lá muito rápido. Então, Gibbon, ele quis descobrir por que o império, o maior império do mundo, ruiu. E ele escreveu um livro, parece que é 1700 e qualquer coisa, eu não lembro a data. E ele teve 5 razões, ele descobriu 5 razões por que o Império Romano ruiu. E, pasmem, a primeira razão, que foi a mais forte, que levou o Império Romano a ruir, não foi exército vindo de fora, porque muito pelo contrário, os romanos tinham orgulho dos seus militares. Onde eles iam numa batalha, a vitória vinha certo. Por exemplo, eles tinham governadores fiéis ao império, tinham centuriões fiéis ao império. A Bíblia fala, pelo menos em alguns lá em Israel, né? Por exemplo, Cornélio era um imperador romano, está registrado lá, para quem gosta de acompanhar, de anotar, está escrito em Atos 10. Cornélio era um dos centuriões que representava Roma. A própria palavra já indica, centurião é aquele que comanda 100, que comanda 100 soldados. Então Cornélio, só que Cornélio era um homem que tinha um coração muito bom, mas eles eram fiéis a Roma, aos impérios, ao Império Romano. A Bíblia fala do governador Pilatos. Então tinha os centuriões, tinha os governadores. Está registrado aí Mateus 27, 11, governador Pilatos, que apresentou Jesus para ser julgado. A Bíblia fala de Herodes. Herodes era um homem tirânico. Tirânico quer dizer cruel. Quando Pilatos mandou Jesus para o governador Herodes governava a Palestina, que é tudo ali, Israel. Aí o que ele fez? Ele zombou de Jesus, ele escarneceu de Jesus, e depois mandou ele de volta. Por quê? Porque Herodes, apesar de não ter nascido lá em Roma, ele nasceu na parte sul ali da Palestina, mas ele era de mãos dadas com o Império Romano. A Bíblia fala de um centurião também, que não dá o nome dele, o centurião de Cafarnaum, lá está registrado em Mateus 8,5. Herodes é Lucas 23, do 8 ao 11, para quem gosta de anotar.
Então, o Roma, ela se orgulhava dos seus militares, mas não foram os militares externos de outras nações que derrotou Roma. A derrota de Roma, ela veio, segundo o historiador Gibbon, ela veio depois que, preste bem atenção nisso agora, ele descobriu e escreveu isso no seu livro, que Roma caiu, o Império Romano caiu, quando foi destruído a dignidade e a santidade do lar. Preste bem atenção nisso. Quando foi destruído a dignidade, o respeito, a honra dentro dos lares e a santidade. Santidade santo é separado. Então preste atenção nisso agora. Por que o império ruiu? Porque acabou a dignidade do lar. O que é dignidade? Respeito, honra. Será que isso não está acontecendo nos lares hoje? Marido não respeita a mulher, trai, xinga, ameaça. Se você me largar, eu te mato. Se você não viver comigo, você não vive com mais ninguém. Será que os filhos não estão desafiando os seus pais? Não tem honra, não dão honra aos seus pais? E aí faz vista grossa para não ofender, faz vista grossa porque ele faz chantagem. Se fizer isso aqui, eu saio de casa. Aí, então deixa, é melhor ele ficar dentro de casa, me desrespeitando, mas ficar dentro de casa. Se ele continuar te desrespeitando, respeitando você como pai, amanhã ele te mata. Quantos casos nós estamos vendo aí? O filho, o pai, o senhor de idade, aposentou, e o filho ficava no bem bom, que hoje está assim. Os filhos não estão querendo assumir nada, não. Você vai sair de casa quando? Não, eu não quero assumir nada, quero ficar aqui até os 40, 50 anos, porque minha mãe dá roupa, lavada, comida, meu pai dá tudo. Não quero trabalhar, não. Nós estamos criando, a geração que está sendo criada hoje. Deus abençoe você, filho que trabalha com seu pai. Você pegou embaixo, pegou firme com seu pai. Deus te abençoe, você vai longe. Mas aquele que fica lá no bem bom, não estou falando da situação que nós estamos vivendo hoje, de desemprego, por causa da pandemia. Não estou falando disso aí. Mas a pessoa já tem no seu coração que ele é um trabalhador. Eu estou falando da geração que está vindo aí, é geração de frango de granja. Não é frango caipira, não. Frango de granja não aguenta nem relâmpago, nem trovão. Você pode observar nessas granjas de frango aí, para evitar mortandade nas granjas de frango, sabe o que eles põem? Põe música. Põe música lá para os frangos. Aí os franguinhos ficam... Sabe por quê? Porque para acostumar o frango com barulho, porque quando vier um trovão, não mata tudo, porque é tanto remédio que dá para o frango, para ele crescer, porque ele tem que ser abatido com 40 dias, agora acho que até menos. Imagine um pintinho que era pintinho há 40 dias atrás e agora já está com 2 quilos. Aí quando você vai fazer um frango desse aí, se você não ficar vigiando, em 5 minutos já abriu a panela de pressão, já desmanchou. Agora cozinha uma galinha caipira para você ver, que come escorpião, que come aquelas cobrinhas, que come aranha, armadeira, que come a terra, que come o milho. Aí você põe na panela, ela leva um tempão para cozinhar. Então hoje, a juventude de hoje que estão sendo doutrinadas nas faculdades, nas salas de aula, estão virando frango de granja. Eu imagino daqui uns dias que médico nós teremos
daqui para frente, quando esses de cabecinha branca não poder mais exercer medicina. Já está acontecendo isso aí. Porque o cara se preocupa mais. Eu estou falando para você que nós, aqui na faculdade, aqui em cima, onde eu tenho que passar, não vou dizer o nome, por não. Ali, o pessoal que ia estudar lá, eles ficavam mais nos bares que abriu um montão de bar em frente à faculdade. E na sexta-feira, quarta-feira e sexta-feira, eles se drogavam, eles bebiam e ficavam na rua. E o professor tentando ensinar para meia dúzia, e o resto está tudo na rua bebendo e fumando droga. Esse é o médico de amanhã. Esse é o médico de amanhã. Por isso que a gente vê tanta besteira aí. O cara vai, vou ter que amputar a sua perna, está com problema aqui. Aí ele vai e amputa a perna que está boa. Falei, rapaz, você amputou minha perna errada. Aí agora, então tem que amputar a outra. Aí uma que ia ajudar o cara, agora ele vai ficar sem as duas. Já, está cheio disso aí no hospital. Eu fiz uma cirurgia e estou sentindo uma dor. Já faz 1 ano que eu fiz a cirurgia e continua doendo. Aí vai lá, não, toma esse dipirona aqui. Aí a pessoa toma, não dói, não melhora. Aí quando tira uma chapa, tem uma tesoura dentro do cara. O médico esqueceu a tesoura. Mas sabe por quê? Porque ao invés de eles estudar, eles estão sendo doutrinados nas faculdades. Então, a destruição do Império Romano começou, a principal causa foi a destruição da dignidade e da santidade no lar. O pai que está aqui, a mãe que está aqui, tem que exigir do seu filho respeito. Eu não estou te pedindo não, meu filho, eu exijo que você me respeite. Ele tem a obrigação de respeitar o seu pai. Ele tem por obrigação respeitar a sua mãe, porque ela te colocou no mundo, te alimenta, te sustenta, te dá estudo, te dá um norte. Você vai desrespeitá-la? Você vai desrespeitá-lo se é ele que está te dando norte para a sua vida? E entre o casal, respeito entre o casal, porque marido não é melhor do que esposa e vice-versa. Ambos são iguais perante Deus. Porque quando Deus tirou parte do homem para criar a mulher, não tirou da cabeça, não tirou dos pés. Da cabeça para não dominar o homem, dos pés para que não fosse sujada e pisada pelo homem, humilhada pelo homem, mas tirou do lado, da costela. Para quê? Para acompanhar do lado dele como mesma composição, a mesma companhia da pessoa, a mesma, diante de Deus, a mesma estrutura, a mesma capacidade. Porque sempre o homem, em toda a sociedade, seja ela oriental, seja ela ocidental, por exemplo, no Ocidente, sempre a mulher que tem a mesma profissão, às vezes ganha menos que o homem. Mesma profissão. Às vezes até trabalha mais do que o homem. Nas orientais, às vezes a mulher não é nem vista. Por exemplo, nos países orientais, a mulher tem que andar 2, 3 metros atrás do homem. Se vamos parar, ela para lá atrás. Não anda do lado, não. Como se fosse ele o chefão. É chefão de nada. Chefão de nada. Não somos chefe de nada. Nós não somos chefe nem de nós mesmos. Ai de nós se não fosse as esposas ao nosso lado, para poder ver, às vezes, muitas coisas que a gente vai fazer. Às vezes eu estava almoçando com a esposa,
Aí a cabeça estava num problema, aí de repente a mão dela vinha assim, opa, segurava a minha mão. Eu falei, o que foi? Você já pôs 2, 3 garfadas na boca e nem mastigou. Eu falei, nem percebi. Tá dando para entender? Às vezes sua cabeça está ligada a um problema e você come e nem percebe que comeu. E aí o cérebro não consegue nem comandar. Opa, chegou, parou, já está saciado, está satisfeito. É por isso que muitos orientais, quando vão tomar um chazinho, tem aquele ritual. Põe um chazinho no chão, põe uma toalhinha no chão, aí pega a canequinha, aí depois vem correndo, leva 15 minutos, 20 minutos para tomar um chá. Eu já tinha tomado 10 chá. Você já viu? Ô mãe, já estou indo aí. Espera aí, mano. Aí já tá com o pão na boca inteiro, já... Rapaz, aí chega lá na cidade, rapaz, eu tô com uma fome, nem parece que eu comi um pãozão dentro de casa agora. É porque o cérebro nem percebeu que você comeu. Às vezes a gente tem razão quando a pessoa quando alguém é mole para alimentar, para comer, não chama ele de mole não, porque ele está correto, ele está certinho ali, comer devagar, mastigar bem. Só que nós estamos vivendo numa sociedade que é tudo veloz, que tem que ser tudo rápido. Você tem 15 minutos para almoçar, aí você tem 5 minutos para lanchar. Aí quando chega, não. Então, irmãos, o que derrotou o Império Romano foi a destruição da dignidade no lar e da santidade. Então nós começamos a perceber agora, para nós que estamos aqui e para aqueles que nos assistem pela rede social, você quer montar uma estrutura vitoriosa? Preocupa-se com o seu lar. Como é que você está tratando o seu cônjuge? Como é que você está tratando o seu cônjuge? Você está respeitando o seu cônjuge? Seus filhos te honram, te respeitam. Quando você fala assim, filho, não vá nesse lugar aqui. Não vá. Tá bom, mãe. Você pode não gostar daquilo que ela falou, mas não desonre ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: quando o filho honra o seu pai e sua mãe, os seus dias serão multiplicados na terra e tudo que ele fizer prosperará. Tinha uma moça que combinou aí um acampamento com vários rapazes, e aí a moça foi, os caras já pegaram um, pegaram outro, e encheu o carro. Aí já foi colocando os ingredientes que eles iam ficar acampados vários dias, então o carro estava lotado. Aí quando foi pegar a última moça, aí tinha caixa de ovos, cartela de ovos no porta-mala, estava tudo cheio. Só faltava a moça lá para ficar no cubiquinho dentro do carro. Aí a mãe dela, filha, Deus te abençoe, vai com Deus. Preste atenção nisso, vai com Deus. Aí a filha falou assim, mãe, só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro do carro não cabe não. Olha o que ela falou para a mãe. Aí lá na frente, ele sofre um acidente. Morre todo mundo. Morre todo mundo. Mas quando eles abrem o porta-mala, a cartela de ovos estava intacta, não quebrou um ovo. Por quê? Onde ela pediu para Deus ir? Porta-mala. Está dando para você entender? Que a palavra tem poder? Que aquilo que a gente fala, a gente vai colher, o que nós semeamos, nós colhemos? Então, você quer uma estrutura abençoada na sua vida? Comece dentro de casa. A culpa não é do vizinho, a culpa não é do seu patrão, a culpa não é do governo. Comece dentro de casa
a respeitabilidade, a dignidade. Vamos lembrar disso. O império, o maior império do mundo ruiu porque a dignidade do lar foi destruída. Destruída. Respeite o seu cônjuge, honre seus pais, respeite os seus pais para que te vá bem, para que a sua casa seja abençoada e tudo que você fizer prospere. Por isso que muitos jovens estão morrendo precocemente. Então Paulo, já prevendo o que iria acontecer, aí ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos lá, está aberta a sua Bíblia aí? Aí ele ensina o que é esse sacrifício. Geralmente, quando se fala de sacrifício, sacrifício é quando você coloque, antigamente eles colocavam o animal no altar e sacrificavam, quer dizer, matavam o animal, derramavam o sangue do animal. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que o sacrifício é uma questão de compaixão. Eu vou sacrificar a minha vida porque Deus teve compaixão de mim. Deus colocou a sua compaixão, seu coração nas minhas misérias. Onde Daniel estaria se não fosse Jesus? Onde eu estaria se não fosse Jesus? Irmãos, eu estava querendo suicidar. Com 19 anos de idade eu fui para a estrada para poder jogar minha vida na frente de caminhão. Mas sabe o que me evitou o suicídio? O medo. Se eu não morresse de uma vez só. Então eu fui para a estrada para me matar. Então Deus teve compaixão de mim, Ele colocou o coração dele na minha miséria. Então Paulo está falando assim: olha, eu rogo por vocês pela compaixão de Deus. Tem pessoas que esquecem o que Deus fez na vida dela. Onde você estaria se não fosse Jesus? Onde Daniel estaria se não fosse Jesus? Os meus colegas de farra estão todos sepultados. Por causa da droga, por causa do alcoolismo, por causa da vida desregrada. Estão todos sepultados. E infelizmente morreram sem Jesus. Então Paulo está falando assim: olha, eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, não vamos esquecer disso. Olha onde você está. Olha a posição que você está. Você se veste bem. Você come do melhor. Enquanto na África, muitas pessoas brigam pela uma mãozinha de milho. Briga por milho. Milho que se joga para galinha. Milho que transforma-se em ração para gado. Eles brigam por causa de uma mão de milho. Teve um pastor que estava trabalhando na África. O pastor Jimmy Swagger disse para ele assim: olha, você vai ficar aqui até quando? Porque eu não aguentaria ver o que você está vendo. Ele falou assim: olha, eu estou aqui porque Deus está me dando força para estar aqui. Mas aquela menina ali, aquela menininha ali, aquela outra ali, ó, daqui a uma semana eles vão estar mortos. Eu não tenho comida para dar para eles. Eles vão morrer de fome. Eles vão morrer de fome. Aí você chega na sua casa, seu pai batalhou, sua mãe batalhou para te dar o melhor, e hoje você pisa nela, xinga ela, fala que ela não tem razão, fala com ela que ela não sabe nada. E você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Explica para mim o que você sabe. Se ela não sabe nada, que criou você, que construiu uma vida para te dar o melhor, e você diz que ela não sabe nada? E você, o que você sabe?
Tem pessoas que não sabem o que é fome. Não sabem o que é doer o estômago e não ter o que comer. É por isso que na China eles comem morcego, comem gato. Na China não tem cachorro. Na China não tem gato. Apareceu um gato lá, vai 10 atrás dele. Lá é meu, eu vi primeiro. Morcego lá não passa nem voando baixo. Que as cavernas já estão limpinhas, já. Tem morcego, mas não. Não importa se é morcego vampiro. Vampiro é o que tem a raiva. Não importa se é o morcego de fruta, comedor de fruta. Aquele não tem raiva. Mas o vampiro tem. Vampiro é aquele que provoca raiva, aquele que suga o sangue, que vive de sangue. O outro já vive, o menorzinho já vive de frutas. Onde tem muita fruta, ele fica rodando lá. Então, sabe por quê? Porque não tem comida. Porque o que impera lá, infelizmente, é a ditadura. E a pessoa tem que comer da mão dos seus ditadores. Ninguém pode trabalhar e ter o seu próprio ganho. Então, Paulo fala assim, olha, Paulo já estava prevendo, irmãos, pela compaixão de Deus. Lembra? Eu quero que você se lembre onde você estava, onde Deus tirou você. O que você está tendo que você não está dando valor? Eu quero dizer uma coisa para você. Toda a vida eu fui na escola descalço. A minha mãe fazia o calção e fazia a camisa. A camisa era daquela pano de faixa, aquele pano que está aqui na faixa aqui do lado aqui, do lado de fora ali. A camisa branca era camisa branca e calção azul, lembro direitinho. E era um calção para a semana inteira. Você imagina como é que a coisa era feia. E descalço. Aí eu vinha para a escola, eu e meu irmão, um caderno e um lápis. Um caderno que tinha que colocar, que as matérias eram matemática, social, como é que chama? Estudos sociais, né? Acho que era estudos sociais que chamava, que hoje nem tem mais isso aí. Estudo social, matemática, que era, não era matemática que falava, era outro nome, aritmética. Eu estou velho, mas não estou tão assim gaga não, né? Então, aritmética, estudos sociais. Aí era um caderno só para tudo. Hoje a pessoa chega na escola, vamos estudar inglês. Aí a pessoa tira o caderno de inglês. Vamos estudar hoje matemática, caderno de matemática. Já aquele monte de caderno, cada um para uma coisa. Tem caneta azul, caneta amarela, caneta branca, caneta vermelha, borracha disso, borracha daquilo, a mochila de lanche ali. Não levava nada disso, a gente dependia da sopa de quibe lá da escola. Já tomou sopa de quibe? Tomava sopa de fubá? É aquilo ali que a gente comia de manhã. Quando a minha mãe fazia um angu doce, quem que já comia um angu doce aqui? Ih, rapaz, tem uma turminha boa aí, cara. Como é que chama aquela sopa pelada? Como é que chama o nome aí? Pela égua. Pela égua. Quem já tomou pela égua aí? Ih, rapaz, tem uma turminha boa. Isso é bom. Nós jogamos no mesmo time. Essas crianças não sabem nem o que é isso. Sabe por quê? Leva a mochila de lanchinho para a escola, aí tira lá o choquito, tira lá como é que chama? Aquele todo areado. Tem um nome até bonito, como é que chama lá? Prestígio. Tem um outro também que é grandão assim. Esqueci o nome dele, Black Flag, não? Como é que chama lá? Hein? Soufflé. É soufflé que chama? É soufflé? Tem o wafer e tem o soufflé também, que é o chocolate, né? Chocolate de soufflé. Já tira aquilo de lá, come. Nosso tempo não tinha nada disso não. Quando tinha um rapazinho lá que ele era bem de vida, o pai dele era comerciante, ele todo arrumadinho, tênis, blusa, e a gente tremendo de frio. Aí ele tirava choquito, a gente ficava de olho assim naquele choquito dele.
Meu irmão. Lembra da compaixão de Deus onde você está. Você chega, a sua mãe tem que ser beijada por você o dia inteiro. Mãe, obrigado, mãe. Obrigado. Obrigado, pai. Um dia a professora, eu lembro dela, a dona Neide, ela ficou com tanta pena da gente, a gente estava de manhã, aquele frio. Ela falou assim, Joel e Daniel, primeiro tinha que cantar o hino nacional, fila, depois em fila indiana entrava na escola. Os únicos que estavam com o pé no chão, calção azul, camisa branca, eram Joel e Daniel. Aí entramos para a escola, tremendo de frio, com um caderninho, já levava na mão assim, não tinha nem pasta para levar, levava na mão assim. E o lápis dentro do caderno. Aí quando todo mundo entrou, ela falou assim, Joel e Daniel. Eu falei, ih rapaz, o que foi? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Aí a professora vai lá para fora com a bolsa. Aí ela pega uma blusa bonita, branca e azul. Veste, 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 veste. Eu quero ver vocês vestidos, veste. Aí nós vestimos aquilo, nós sentimos quentinho. Quando nós entramos para a sala, todo mundo... A turma vibrou porque sabia que a gente vivia numa tremedeira. Então rogo-vos pela compaixão de Deus. Vou correr para encerrar. Está lembrando aqui da compaixão de Deus? Onde Daniel estava, onde você estava? Não esqueça disso. Paulo está dizendo para os romanos aqui, os irmãos que se converteram em Roma, eu rogo, eu peço, eu faço um pedido insistentemente para vocês, pela compaixão de Deus. Aí ele vem, esta questão, a segunda coisa, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, em sacrifício vivo. Não é ninguém que vai te apresentar para o Senhor, é nós que nos apresentamos ao Senhor, o nosso corpo como sacrifício vivo. Apresente o seu corpo a Deus em sacrifício vivo, que agrada a Deus. Então quando eu vou orar em casa, eu estou me apresentando o meu corpo, meu sacrifício vivo ao Senhor. Estou apresentando meu corpo ao Senhor, que é um sacrifício vivo. Quando eu venho para a igreja, eu estou aqui me apresentando. O pastor que vai te apresentar, mas é você que está se apresentando ao Senhor. Então veja aí, é nós que temos que nos apresentar ao Senhor. Ele fala, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus. Versículo 1. Terceiro, este sacrifício é vivo, não é morto. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. O que quer dizer isso aí? A Bíblia diz assim, considerai-vos mortos para onde? Para onde? Para o mundo, para o sistema, para o pecado, para a indignidade, para a desobediência, para o ódio, para as vidas, para a coisa errada, para a vida desregrada. Considere morto para aquilo, mas vivo para Deus, para fazer as coisas de Deus. Eu estou vivo. Se alguém faz uma proposta para você, olha, vamos fazer isso. Não, eu não estou vivo, eu não posso fazer isso não. Para essas coisas eu já morri. Apresentá-vos como sacrifício vivo para Deus. Senhor, para o Senhor eu estou vivo, mas para as coisas erradas, estou morto. Quarto, este sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. A última parte do versículo primeiro aí, santo, é vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa apresentação. Então, este sacrifício é vivo para Deus,
é santo. Santo quer dizer separado. Separado de quê? Das coisas desse mundo, do sistema, do Deus desse século, das mentiras, dos enganos. Então não minta para o seu pai, não minta para sua mãe, não minta para o seu patrão, não minta para o seu cônjuge, porque é um sacrifício vivo e santo. Agora, agradável a Deus. Deus tem que se agradar de nós. Eu preciso fazer as coisas que agradam a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte. Se eu sair, se eu desagradá-lo, eu estou perdido. Eu vou para onde? Para onde que eu vou se eu desagradar a Deus? Se eu brigar com Deus, para onde que eu vou? Quando Jesus falou assim, olha, ele tinha 5.000 na igreja. Aí ele pregou: quem não comia a minha carne, quem não bebia meu sangue não tem parte comigo. Aí todo mundo, eu não vou ouvir isso não. Quem aguenta isso aí? Tchau. Foi todo mundo embora. Aí os discípulos falaram: meu Deus, 5.000 pessoas na igreja, Jesus, a palavra dele mandou todo mundo embora. Ele não mandou todo mundo embora, a mensagem que era forte, e as pessoas não aguentaram, e foi embora. Aí só ficou os discípulos lá. Aí Jesus falou assim, aí talvez um discípulo falou assim: puxa vida, Jesus acabou com a igreja. Ele devia ter pregado uma coisa mais suave, massageado o ego. Ele devia ter falado uma coisa mais assim que agrade, que satisfaça a pessoa. Esse que é pastor. Olha aí, ele falou que eu posso fazer as coisas à vontade e Deus vai lá no final ter misericórdia de mim. Não é assim não. Esse não serve. O pastor de ovelhas, ele usa cajado e vara. Cajado, para que é? O cajado, ele tem uma curva na ponta. O cajado, quando a ovelha está desviando do rebanho, ele estende o cajado, puxa ela com carinho e traga ela e coloca ela no meio do rebanho para continuar seguindo as outras ovelhas. Essa é a missão do pastor. E a vara é para proteger as ovelhas das serpentes. O pastor chega e coloca a vara nos buracos aonde pode estar escondido uma serpente que vai matar o rebanho. E espanta os predadores. Então, quando o pastor, a preocupação dele é massagear o ego, os discípulos ficou preocupados, acabou com a igreja. Aí Jesus vira para eles, Jesus vai tratar a gente bem agora para chuchu. Olha, Pedro, você viu aí, você desculpa aí a mensagem que eu preguei, todo mundo foi embora, você me desculpe, olha, não me abandone não. Se ele pensou que Jesus ia falar isso, ele estava redondamente enganado. Jesus virou para ele: e vocês também querem ir embora? Aí Pedro vira e fala: Senhor, para onde nós vamos? Eu uso a palavra de Pedro: para onde eu vou, Senhor? Eu não tenho para onde ir, eu tenho que ficar nos teus pés, porque é dali que eu tiro a minha força. É de ti que vem o meu sustento, é de ti que vem a minha paz, é de ti que vem a minha salvação, é de ti que vem a minha alegria, é de ti que vem a vida eterna, é de ti que vem a minha vida, é de ti. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde ir, só tu tem palavra de vida eterna. Nós não podemos destruir a nossa fonte de vida, a nossa fonte de águas vivas, e seguir fontes de cisternas rotas. Cisternas rotas é caixa d'água furada. Você põe água, ela não derretém a água. Mas Deus é a nossa fonte de águas cristalinas, de águas vivas, que é uma fonte inesgotável. Então o Daniel não pode deixar essa fonte, e para não deixar essa fonte, eu tenho que agradar ao meu Senhor. Quinto, já estou indo para os finalmente. Este sacrifício é um culto especial. Está na última parte aí: culto racional, culto com inteligência. Deus é um ser sábio, então nosso culto é com inteligência. Nós não precisamos ficar aí
inventando nada. Nós temos um Deus inteligente, e a nossa apresentação a Ele, o nosso culto que devemos prestar a Ele, tem que ser com inteligência. Porque nós não somos ignorantes, nós somos servos do Senhor, temos o Espírito Santo que nos dá entendimento e compreensão. Aleluia! Quando nós nos apresentamos a Deus, é o nosso culto racional que nós estamos apresentando. E este sacrifício, ele traz consequência. Primeiro, não vos conformeis com esse mundo. Versículo 2. Não se conforme com esse mundo. Conformar é usar a mesma forma, ou uniformizar com o mundo. Lá em casa quem manda sou eu. Na minha casa também quem manda sou eu. Não, lá em casa manda todo mundo, manda minha esposa, manda eu. Se eu tiver errado, ela me corrige. Se eu tiver errado, eu converso com ela. Se eu tiver errado, ela conversa comigo. E assim vamos. Ninguém é melhor do que ninguém. No mundo lá fora, quem manda só eu. Chega a hora que eu quiser, não tem que falar nada. Se falar, cala a boca, eu que mando. Aí a mulher, ao invés de ter respeito e amor, ela tem medo do marido. Vem ele aí, eita rapaz. Tem uns que já chegam chutando tudo, brigando com tudo. E aí vai descarregar em cima de quem não tem nada com isso. Preparou lá um pudim para ele. Aí acabou o pudim, acabou. Também não vou te dar o pudim que eu preparei lá. Eu vou comer tudo sozinho, escondido. Isso aí, meu. Não vos conformeis com esse mundo. Transformai-vos, segundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está falando assim, por quê? Porque a igreja, ela ia fazer parte do Estado. Então você não pode se conformar com isso. Ele já estava prevendo no ano deixa eu ver aqui, no ano 313, o cristianismo iria se transformar na igreja oficial de Roma. Então, olha, não se conforme com isso. Não adote os sistemas romanos para a sua vida. Mas você precisa renovar sua mente, porque você está vivendo dentro do sistema imperialista, ditatorial, e você não pode se conformar com a sua mente, adotar o mesmo sistema que eles vão adotar. Então renove a sua mente com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Renove a sua mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós andamos dentro da vontade de Deus, ela é boa. Quando Deus nos dá as coisas, Ele nos dá o melhor. Quando Deus faz as coisas para nós, Ele nos faz o melhor, ainda que a gente pensa que não, mas é o melhor. Você vai ver que é melhor lá na frente. Puxa, se Deus não tivesse feito isso, eu estava perdido, mas na hora você não entendeu, mas lá na frente você entendeu. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável. Você já viu quando uma coisa agrada? Você chega assim, alguém te convida para almoçar com ele, aí você vai, puxa vida, que comida gostosa, que lugar agradável. Estou me sentindo bem aqui, que coisa gostosa. É assim que é a vontade de Deus. Ela é gostosa, ela é agradável, ela faz bem. Ela faz bem. E ela é perfeita. Deus não faz nada que a gente vai falar assim, olha, puxa vida, o Senhor fez isso, estragou minha vida. Não. As coisas que Deus faz é perfeito. Perfeito. É perfeito. Às vezes você fala assim, o apóstolo, já estou encerrando, o apóstolo disse assim, olha, o apóstolo disse assim, temos um tesouro num vaso de barro.
Sabe por quê? Para que a glória seja de Deus e não do homem. Você quer ser imbatível, você quer ser imortal. Aí Deus colocou essa riqueza, essa inteligência, esta capacidade que o homem tem de fazer as coisas, de criar as coisas. Criar com as coisas que eu falo, criar é uma invenção, porque as coisas criadas já estão aí. O homem só está juntando a coisa que Deus criou. Mas ele deu uma capacidade para o homem juntar o que ele criou e fazer coisas extraordinárias. O homem vai lá no espaço, chega lá no espaço, um foguete vai, atravessa a atmosfera, depois que atravessou, ele separa da nave, o foguete desintegra e a nave continua. Chega lá, ela chegou lá na Lua, ela vai abrindo as suas... Eles apertam lá e controla daqui lá a mais de 10 mil quilômetros de altura. Controla tudo. Aí as bases dela se abrem, ela vai descendo em cima do planeta desconhecido. Conhecido da Terra porque é visto, mas desconhecido pessoalmente porque ninguém pisou lá. Aí o homem desce lá, aí vê que não tem gravidade. Ele pula, não tem peso, lá dentro da nave eles ficam flutuando. Vai comer um pão, ele não precisa colocar na mesa, ele come o pão e deixa ele solto, o pão fica lá pertinho na frente dele flutuando, porque não tem gravidade. Aí ele pega o pão, come e solta outra vez, aí tem lá o cafezinho não entorna, porque não tem gravidade. Essa é a inteligência que Deus... Mas sabe onde que Deus pôs? Num corpo de barro, num vaso de barro. Ai, Deus, que dor. Você tem aí como é que chama aquele remédio para dor? Dorflex. Aí eu te pergunto, você já viu um elefante? Gente, ali tem o elefante perguntando: onça, onde tem aqui um hospital para elefante? Você, naquela esquina ali, chega lá, tem uma fila de elefante. Um elefante com dor nas costas, outro com dor de cabeça, colocou até dor de dente. Já viu isso? Você não viu. Ele só fica doente se a gente for lá tirar ele e pôr no cativeiro. Vai fora disso, ele vai até o último dia da vida dele. Puxa vida, eu queria ter o corpo de um elefante. Desse tamanho o cérebro, mas não cabe na nossa cabeça. Sabe por quê que Deus fez isso? Para que a glória não seja nossa. Porque aqui, você vê, um homem inteligentíssimo, sabe onde ele vivia? Preso a uma cadeira de rodas. Quando ele não mexia, ele só mexia os olhos. Quando não mexe nada, só os olhos, o que é? Tetraplégico ou passa de tetra? Tetra é 5, né? 5 sintomas, né? Tetra, é 4, né? Então, quando passa de tetraplégico, é porque só mexe os olhos. E ele, na cadeira de rodas, ele não falava. Tiveram que criar um computador para que ele pudesse, o computador ler a sua mente e ele falar. Ele se tornou famoso no mundo inteiro. Ele chegou até se casar. Ele morreu agora há pouco tempo. Alguém lembra dele? Eu esqueço o nome dele. Ele vivia na cadeirinha de roda, aí a comida tinha que pôr num caninho na boca dele para ele sugar a comida. Ele vivia na cadeira de roda. Todo mundo era um homem inteligentíssimo, mas estava onde? Num corpo de barro. Agora já imaginou se aquele homem está lá andando para lá e para cá? Eu sou o tal Hitler, eu sou o matador. Aí Hitler desabou. Mussolini da Itália desabou. Herodes desabou. Herodes foi comido de bicho. Lúcifer queria ser Deus, caiu. Então Deus fez essa grande maravilha, mas colocou ela num vaso de barro, para que a glória seja dele. Então, como é que o Daniel vai largar a fonte que é o Senhor? Então tudo que Deus faz é bom para nós. Amém. Tudo que Deus faz para o Daniel é muito bom.
Tudo que Deus faz para você é muito bom. É perfeito. Eu já encerro. Concluindo, quando nós seguimos a direção de Deus, quando nós entendemos a vontade de Deus, tudo dá certo. No casamento, na profissão, no lar, na família, em todas as áreas da nossa vida. E aí vamos estar prontos para ser arrebatados. Amém, irmãos? Então, guarde bem isso. Rogo-vos, irmãos, para que vocês permaneçam, não se conformando com o mundo, renovando o vosso entendimento e sabendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos aprender que o maior sistema ruiu porque não cuidou do lar. Então é muito fácil. Hoje você pode fazer isso. Pede perdão ao seu cônjuge. Filha, me perdoe, eu estou sendo assim muito grosso com você. Me perdoe, vem cá. Dá um abraço aqui. A partir de hoje eu vou cuidar muito bem de você. Pega o seu cônjuge e faz isso. Faz isso, pede perdão. Filho, você que está aqui, conserte com seu pai. Pai, tudo que eu falei assim, com raiva com o senhor, o senhor falou para mim, eu não gostei, eu fiquei com raiva. Então, pai, me perdoa, porque agora eu descobri que o que eu tenho, o Senhor tem sido bondoso comigo e colocou um pai maravilhoso na minha vida, colocou uma mãe maravilhosa na minha vida, que se preocupa comigo, que não me deixa fazer aquilo que eu quero, para mim não afundar, para mim não cair, para mim não ser como muitos que estão morrendo aí precocemente. Então, pai, mãe, muito obrigado, eu amo vocês. Você pode fazer isso? Eu não vou nem pedir para você fazer aqui, mas chega em casa hoje, na hora do seu almoço lá com seu pai, com a sua mãe, fala: pai, mãe, me ouça aqui, cria coragem, mãe, eu te peço perdão, porque eu sou ignorante, a senhora quer o meu bem, mas eu não estou entendendo, eu sou como mula que precisa de cabresto. Então, irmã, pode pôr cabresto em mim, porque a partir de hoje eu quero andar debaixo da tua orientação, debaixo da tua direção. Pai, eu quero andar debaixo da tua direção, porque o Senhor é o meu herói. Deus se levantou e me deu um pai maravilhoso. Deus se levantou e me deu uma mãe maravilhosa. E eu quero respeitá-los até o último dia da minha vida, porque eu não quero morrer precocemente e muito menos ser um derrotado na vida. Então, a derrota e a vitória começam no lar. Pense bem nisto. Amém? Fiquemos em pé.